Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente vai começar mais uma vez o programa Vida e Saúde. E o programa Sem Você Não é Nada, então você pode interagir com a gente a hora que quiser. No programa de hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a saúde do homem. Hoje a gente vai falar de um problema que é tabu, mas que é muito importante a gente discutir, que é a disfunção erétil. É daqui a pouquinho no quadro No Plantão aqui do Vida e Saúde. Tem também ainda no programa de hoje o quadro Saúde Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a condromalácia patelar e a síndrome fêmuro-patelar. Falei certinho, daqui a pouquinho tem especialista falando desse assunto aqui no Vida e Saúde, que está só começando, tem muito mais, vai ter culinária, outros assuntos surgirão por aqui. E você sabe, esse é um programa que você pode interagir o tempo que quiser com a gente, mas é aqui que você aprende, não comigo, porque eu não sou nada aqui, eu aprendo junto com você, com os nossos especialistas convidados. No programa de hoje, a gente vai tratar sobre esse assunto importante para o homem, mas é importante toda a família aprender e entender o problema para que haja realmente para que a gente realmente possa conviver melhor. Às vezes os problemas acontecem, marido e mulher às vezes não conversam sobre o problema, e aí a coisa não se resolve, a gente acaba jogando a sujeira para debaixo do sofá. Debaixo do tapete, né, como diz o ditado por aí. Mas a gente precisa realmente entender os problemas, procurar ajuda e realmente encarar e resolver os problemas. Quero agradecer a alguns parceiros do Vida e Saúde, quero agradecer a Renata Choi, quero agradecer você que é anjo da esperança, que acaba nos ajudando a colocar esse programa cada vez mais perto do telespectador. E quero agradecer também a Clínica Adventista Vida Natural, que é onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Mostra aí um pouquinho, Max. Olha, esse espaço todo verde que você vê aqui ao fundo é só um pedacinho, é um cantinho da clínica. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da clínica, você pode acessar novotempo.com. Você vai acessar vidanatural.org.br, você acessa novotempo.com depois também, mas é vidanatural.org.br e você vai conhecer um pouquinho mais da proposta da Clínica Adventista Vida Natural, que é uma proposta baseada sim na prevenção, mas também usando os remédios naturais para promover cura também. E você sabe, Deus deixou os 8 remédios naturais que a gente tanto promove aqui no Vida e Saúde, que são tão simples, que são aparentemente tão comuns na nossa vida, mas eles realmente podem, se usados com a frequência e com a moderação necessária, eles podem causar grandes transformações na nossa vida. Eu sou jovem ainda, mas eu tenho visto muitas mudanças acontecendo com as pessoas que realmente resolveram se empenhar e resolveram assim aplicar esses conceitos, esses princípios de saúde em suas vidas. Eu quero convidar você para a partir de agora também fazer uso desses remédios, fazer uso desses recursos na sua vida. Tá pronto para o desafio? Tá pronto para as mudanças? Você vai ver que algumas dores vão desaparecer, que alguns quilinhos na balança também vão desaparecer, medidas vão desaparecer e você vai sentir muita disposição, você vai sentir muita alegria, porque você vai estar em conexão com o Criador que está propondo esse método de cura e de prevenção para você. Muito bem, agora é hora de papo sério com o Dr. Rafael Moreira, ele é urologista, esteve conosco e estará ainda. Tudo bem, doutor? Prazer. Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos falar sobre um assunto tabu aqui no Vida e Saúde hoje, que é disfunção erétil. Eu acho que é o grande terror da maioria dos homens e realmente a gente precisa entender o que é a disfunção, se ela tem cura, se ela tem causa para evitar e o que a gente pode extrair desse assunto. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o que é a disfunção primeiro. Bom, Teru, a disfunção erétil nada mais é do que a incapacidade do homem, né, de atingir uma ereção capaz de satisfazer a sua parceira. Né? A disfunção erétil, existem várias causas hoje em dia. As duas principais, que nós podemos dividir em duas etiologias, é a causa psicogênica. Geralmente ela acomete pacientes mais jovens, então está cada vez crescente isso daí hoje em dia. Nós temos causas orgânicas, né? Geralmente relacionadas a fatores vasculares. Né? Então, é o paciente que tem hipertensão arterial, é o paciente que tem diabetes. Às vezes, alguns usos de medicações também podem levar vamos dizer assim, a disfunção erétil, perdão.
a gente vê por aí também que a propaganda do cigarro, a contra-propaganda do cigarro, mostrando que o tabagismo também pode provocar a disfunção erétil. Com certeza, o tabagismo é um fator de risco muito importante que pode levar à disfunção erétil. Por quê, doutor? O tabagismo, ele tem uma série de toxinas, né, para o corpo que podem levar tanto também à obliteração de pequenos vasos da microcirculação, seja elas coronários no coração, levando a infarto, ou também da microcirculação peniana, levando à disfunção erétil. Quer dizer, vamos tentar entender a anatomia. Para o pênis ficar ereto, ele precisa de uma irrigação sanguínea ou musculatura. Como é que funciona? Não, existe um estímulo, né? Um estímulo sensorial que leva à formação a fluxo maior de pênis, um fluxo maior de sangue para o pênis, e com certeza a ereção é um fator vascular. Né? Vascular. É preciso que se tenha uma boa capacidade, uma boa permeabilidade dos vasos penianos, né? Para que se leve isso daí. Logo, se você tem uma via obstruída, seja por um diabetes, seja pelo uso do cigarro, né, e outros fatores, por exemplo, hipercolesterolemia. Obesidade pode ser um fator também, doutor? Com certeza, a obesidade com certeza. Então, se as vias não estão patentes, pode levar, é claro, ao aumento da incidência de disfunção erétil, de causa orgânica. Um outro fator que nós temos que comentar a respeito é os fatores hormonais, por exemplo. O homem, a partir dos 50, 60 anos, ele tem uma queda nas taxas de produção de testosterona. Essa queda, ela é muito variável. Às vezes demora muito para acontecer e ela é de maneira gradual, tanto que muitos homens não têm os sintomas relacionados à andropausa, né, que é um assunto muito comum hoje em dia. Os fatores hormonais, a testosterona em níveis mais baixos também podem diminuir o libido, que é o desejo masculino, né, de ter atividade sexual, consequentemente também diminuindo as ereções do paciente. Agora, as causas psicológicas, você usou até um outro termo aí, mas eu acho que a coisa da cabeça mesmo, da mente, atrapalha muito também. Com certeza. O fator psicogênico, ele é muito frequente mais em jovens, né? E às vezes pode estar relacionado também à causa orgânica. O fator psicogênico, se ele não é, vamos dizer assim, uma causa única, ele pode estar conjugado com uma causa orgânica. Imagina, um homem que não consegue ter a relação sexual com a sua parceira, causa um peso muito grande para ele, e quadros de depressão é comum a gente achar no consultório. Então, é um paciente que precisa ser trabalhado. Mexe com a virilidade mesmo com do certeza. homem. É uma via que nós precisamos trabalhar, tanto a parte orgânica, mas como também a parte psicogênica também. Quer dizer, um homem que de repente teve uma ocasião que não deu certo, aí ele vai ficar, o medo, aquela coisa da cabeça pode gerar de outras vezes, quer dizer, uma causa orgânica vai acabar sendo potencializada pela psicológica. Com certeza. Nós temos hoje em dia o que nós chamamos de status performance. A própria sociedade, o próprio homem se cobra de ter uma virilidade, né? A sociedade impõe no homem e ele incorpora isso para si, que tem que ser o provedor da família, que tem que chegar em casa, que tem que trabalhar, trazer recursos para dentro de casa, que tem que ter a sua atividade sexual com a mulher, que precisa satisfazer a parceira. Então, esse excesso de cobranças que o homem embute a si mesmo, acaba trazendo um certo ponto, um prejuízo depois. Isso nós chamamos de status performance, a cobrança que o homem tem de ter atividade sexual. Então, se ele foca a mente nisso daí, às vezes pode ter repercussão no futuro. Doutor, tem tratamento para isso? Tanto para causa orgânica quanto para causa psicológica? Com certeza. Nós temos os tratamentos que eles são conjugados, né? Tanto tratamento da parte orgânica quanto a parte psicológica. A parte psicológica, nós temos o tratamento à base de terapia sexual. Geralmente é um terapeuta treinado que vai realmente tentar desfazer esses bloqueios que o homem acaba embutindo na atividade sexual, no caso da disfunção erétil. Esse tratamento é feito só com o homem ou com o homem e com a parceira? Como é que é? Sim, primeiramente com o homem, a abordagem do casal também é importante, depende muito de como o terapeuta vai conduzir isso daí com o paciente. De novo, cada caso é um caso, né? Exatamente. Essa parte da ansiedade é trabalhada com o paciente, o trabalho de estímulos, né? O estímulo é muito importante vamos dizer assim, no início da atividade sexual. Então, tudo isso é trabalhado na terapia sexual para melhorar e tentar trazer mais qualidade de vida para o casal.
Agora, por outro lado, a gente tem visto cada vez mais uma grande oferta de medicamentos que prometem devolver a função erétil para o homem. Todos esses medicamentos entregam aquilo que prometem? Bom, nós precisamos ter um cuidado muito grande. A automedicação está muito presente hoje em dia, então se tem que tomar cuidado com o uso de medicações. Existem riscos. Existem riscos, né? Existem contraindicações para medicações que levam à ereção. O paciente cardiopata que usa medicações à base de nitrato, que é para melhorar a circulação da coronária, que nutre o coração, são pacientes de alto risco para fazer esse tipo de medicações. Então, por isso, gente, a automedicação ela é muito combatida hoje em dia e deve-se tomar um cuidado importante. Então, está passando por um quadro de disfunção erétil, procure o seu urologista, ele vai direcionar melhor que tipo de medicação, que tipo de tratamento mais se adequa a você. Como nós estávamos falando agora há pouco, a questão das medicações, ela realmente é a primeira linha de tratamento da disfunção erétil. A gente sempre começa de um estado menos invasivo para um tipo de tratamento mais invasivo. E a medicação, com certeza, é o início desse tipo de tratamento da disfunção erétil. É claro, o urologista faz toda uma avaliação no paciente, é feita uma busca orgânica para ver se existe alguma causa palpável e tratável para aquela disfunção erétil. Para aí sim o paciente, o urologista identificar pontos na entrevista, na anamnese com o paciente que podem levar a identificar uma causa psicogênica para aquela disfunção erétil e encaminhar para o terapeuta. Entendi. Tá? Mas a primeira linha sim são as medicações. Caso as medicações não funcionem, né, que existem casos, principalmente pacientes, por exemplo, diabéticos, que têm uma causa vascular para disfunção erétil. Na falha dessas medicações, nós temos medicações que são intracavernosas, ou seja, são aplicadas no próprio pênis. Isso deve ser sob a supervisão e orientação de um urologista. Depois que o paciente aprende a usar a medicação, aí sim ele pode fazer uso ele próprio em casa. E essas medicações que são aplicadas, elas têm uma duração de média de quanto tempo, doutor? Olha, a média das ereções, que pode levar em torno de 2 a 4 horas às vezes, né? Não que o paciente vai ter relação sexual todo esse período, tá? Mas a medicação dura esse tempo. O efeito em média dessas injeções intracavernosas do pênis são em torno de 2 a 4 horas, mais ou menos. Na falha dessas medicações intracavernosas, existem, por exemplo, a colocação da prótese peniana. É uma cirurgia que nós dispomos hoje em dia, lembrando que é uma cirurgia de última linha, quando todas as medidas terapêuticas falharam, aí sim você submete ao paciente a esse tipo de cirurgia. Existem vários tipos de prótese hoje em dia no mercado, com resultados muito bons hoje em dia, mas lembrando, para pacientes que realmente têm indicações de fazer. Doutor, a gente, aqui no Vida e Saúde, como você, telespectador, já conhece, a gente sempre segue uma linha muito assim, tentando pensar no estilo de vida, porque a gente entende que o ser humano é um indivíduo completo, ele não é só a vida amorosa, a vida financeira, a vida profissional, ele é completo, né? E eu estou aqui imaginando que você falou que uma das causas podem ser problemas cardiovasculares, problemas do coração. E aí a gente fica pensando em como o estilo de vida afeta todas essas áreas, né? A atividade física, por exemplo, ajuda a aliviar a tensão, ajuda a relaxar um pouco. E o estilo de vida não pode ficar de fora também desse assunto da disfunção erétil. Às vezes o indivíduo acaba tão focado no problema, que ele realmente acaba não vendo mais sentido nas outras coisas da vida. Com certeza. Um hábito de vida saudável, como nós já falamos durante a semana aqui, é essencial para todas as esferas da vida, né? E uma delas é a saúde, né, em si. Então, o hábito de vida saudável, a atividade física, dizer não ao sedentarismo, com certeza vai ter repercussão e proteção da virilidade do homem. Quer dizer, às vezes ele está mudando o estilo de vida e de repente esse é o seu caso, aí você está mudando a alimentação, investiu, se matriculou numa academia aí nem está pensando tanto neste problema ou em evitar este problema, mas vai ter resultados positivos também com relação à função erétil. Agora, esse também pode ser um problema hereditário, doutor? Olha, a questão da hereditariedade, ela não é um fator que vá, vamos dizer assim, passar de pai para filho. Não significa que o pai teve disfunção erétil, o filho vai ter também. O que é importante da hereditariedade são os fatores de risco.
Então, se por exemplo, você tem a questão da obesidade e isso acaba passando, por exemplo, você tem uma chance maior de ter a questão da obesidade, isso pode influenciar, é claro, na disfunção erétil. Se tem um familiar com hipercolesterolemia, distúrbios metabólicos e tudo, que podem ter um fator genético, isso sim pode ter repercussão na disfunção erétil. Mas não que a disfunção erétil em si seja um fator hereditário. Ninguém está destinado, então, desse jeito. A questão mais importante são os fatores de risco. Tá certo. Agora, olha só, eu preciso falar com você uma coisa muito séria. Esse é um assunto que talvez seja muito delicado aí para você resolver em família, mas você precisa procurar ajuda. Procure um especialista, vá sozinho, converse com o seu médico, busque ajuda. Porque a gente vive essa vida aqui, o Criador deseja que a gente realmente seja feliz. E se a gente está vivendo uma vida, está empurrando com a barriga, amanhã resolve o problema, a gente vai realmente deixando as coisas, procrastinando a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida hoje. Então, olha, encara o problema. Você vai viver melhor, você vai viver mais feliz se você buscar a ajuda de um profissional que realmente pode, como o doutor mostrou aqui pra gente, pode te mostrar soluções e procedimentos que vão trazer mais qualidade, não é, doutor? Com certeza, a busca pela qualidade de vida e pela felicidade deve ser o número 1 e o objetivo de cada indivíduo. E se você sofre desse problema da disfunção erétil, não hesite em procurar um profissional. O tratamento ele é multidisciplinar, não só neurologista, mas em apoio com o terapeuta. Então, tudo isso a gente pode tirar coisas para melhorar a sua qualidade de vida e você voltar a ter a sua vida normal e ser feliz, que é o mais importante. Tá certo. Obrigada, doutor Rafael vai estar conosco amanhã mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para acontecer aqui. Vai ter culinária, nós vamos conversar um pouquinho sobre o quadro Saúde Brasil e tirar dúvidas aqui também com um fisioterapeuta especialista daqui a pouquinho no Vida e Saúde. Não sai daí não.